Na manhã do terceiro dia desde sua chegada à capital, Knox e Nana voltaram à biblioteca para se despedir de Jenny. Vocês já estão partindo? Como estão fora, poderiam ficar na capital e se divertir por um mês. Tenho que levar Nana de volta para casa, então não podemos ficar tanto tempo. A jornada da capital até Saurotsu levaria cerca de um mês para o sul. Se ficassem na capital por um mês, a estação teria mudado. Além disso, se ficarmos muito tempo, podemos nos envolver em problemas. Além do homem que conheceram na Associação dos Aventureiros ontem, esta cidade estava diretamente sob o reino. Edwin passava mais da metade do ano na capital liderando a Ordem dos Cavaleiros e quase foi assassinado por seguidores do Segundo Príncipe. Não era um lugar muito acolhedor. Entendo. Bem, nos veremos em breve. Vou continuar investigando a maldição. Sim, obrigado. Jenny abraçou Knox com nostalgia, mas desta vez Nana não demonstrou ciúmes. Knox se despediu com um aceno, e Nana fez uma reverência graciosa antes de se afastar. Fico feliz que tudo tenha acabado bem. Jenny observou o casal caminhar juntos em uma atmosfera íntima até desaparecerem de sua vista, então ela se espreguiçou e voltou ao trabalho. Asterisco asterisco asterisco. 2 semanas após o desaparecimento de Knox e Nana da mansão, Lano também partiu em direção a Yasfald. Após uma jornada de cerca de 2 semanas, Lano chegou ao domínio do Lorde de Yasfald em sua mansão. Finalmente, cheguei. Assim que entrou no quarto designado, desabou exausto. Mesmo sendo o mesmo domínio, por que parece tão distante? Embora tenha mantido uma postura firme diante dos servos, não tinha mais energia nem para tomar banho. Seu belo cabelo loiro, herdado de sua mãe, havia perdido o brilho devido à dura jornada, sua pele clara estava bronzeada, e ele havia emagrecido um pouco. Aventureiros e mercadores ambulantes são realmente incríveis. Como os fazendeiros conseguem transportar alimentos até Galáxia? Na verdade, os alimentos produzidos em Asfald e vendidos em Galáxia muitas vezes são transportados apenas distâncias que não prejudicam a comida. Como o clima, os métodos de cultivo e as variedades são praticamente idênticos, afirmar que os alimentos foram colhidos nas proximidades de Asfald e rotulá-los como o de Asfald soa melhor, tornando-se um uso parcialmente comercializado. Bem, devo pelo menos trocar de roupa. À beira de adormecer no chão, ele se forçou a levantar com o último resquício de força e cambaleou em direção ao guarda-roupa. Apesar de se esforçar e lutar para ser o assistente principal do próximo duque, as empregadas que o seguiam alegremente não vieram ajudá-lo com seus preparativos para dormir naquele dia. Mesmo que Lano recusasse a ajuda delas, geralmente vinham cuidar dele. Nas últimas 2 semanas, Lano esteve constantemente com seus servos, sem um momento de solidão, mesmo enquanto dormia, o que tinha sido conveniente para ele, mas ainda assim, estava exausto. Depois de trocar para sua roupa de dormir com esforço, ele desabou na cama imediatamente. É impossível que, em termos de distância, eu devesse estar mais próximo da capital. As estradas que se estendiam da capital, criadas pelo primeiro rei, não chegavam além de Galáxia. Ele viajou em um carrinho tremendo junto com uma grande carga, vigiando por bestas e bandidos dia e noite, muitas vezes não chegando às cidades de revezamento antes do anoitecer, acampando no campo em várias ocasiões. A jornada exaustiva, que nunca permitia um momento de descanso, afetou não apenas seu corpo, mas também seu estado mental. Não é de se admirar que seu pai não quisesse visitar a região leste. Gostaria que Knox estivesse aqui. Knox tinha experiência como aventureiro. Ele deveria ter a sabedoria para tornar a jornada o mais confortável possível. Mesmo ao enfrentar monstros, sua habilidade de sentir a presença dos outros facilitava a coordenação. Na verdade, vendo uma das empregadas crucificada no corredor no dia em que Knox partiu, talvez apenas Knox pudesse ter lidado com a situação de combate sozinho. Se ele tivesse um espaço de armazenamento mágico grande o suficiente para guardar uma cama grande, precisariam de menos carruagens de proteção. Embora não quisesse ver seu irmão como uma ferramenta conveniente, frequentemente pensava em como teria sido reconfortante tê-lo ali. Mas a ausência de Knox é culpa minha. Lano se culpava constantemente. Não havia como justificar a indiferença excessiva de Edwin em relação ao filho, e Lano também tinha suas próprias mágoas. No entanto, se Lano não tivesse temido tanto seu pai e tivesse falado adequadamente, a situação de Knox não teria escalado a esse ponto. Pelo menos devo me esforçar mais a partir de agora. Desde que Knox partiu, Edwin estava passivo e distraído.
Embora sua ambição pelo trono fosse anteriormente evidente, mesmo tremendo apenas enfrentando-o no treino de espada, na última luta antes de ir para a galáxia, Lano sentiu que poderia vencer. Edwin parecia estar se deteriorando rapidamente. Embora Nox fosse um pouco assustador naquele momento, não acho que essa tenha sido a verdadeira razão. Ouvindo a história de Nox, o que Lano percebeu de seu pai era um medo em relação ao filho. Embora Lano sempre tenha se sentido desconfortável com a raiva e os confrontos dos outros, ver Edwin, que passou por inúmeras situações difíceis, não responder mesmo por medo parecia um pouco estranho. No entanto, aquele leve desconforto foi dissipado pela fadiga, deixando apenas a impressão de como Nox era incrível. Eu também preciso aprender a expressar claramente minha opinião. Embora não conseguisse imaginar um futuro em que pudesse se afirmar como seu irmão, em sua consciência sonolenta, ele pensou que deveria ser um pouco mais decidido. Queria ser capaz de falar com confiança na próxima vez que encontrasse Nox, então decidiu começar com o que poderia fazer sozinho. Eu me pergunto quanto orçamento é necessário para manter as estradas em boas condições. Se ao menos as estradas fossem lisas, seu corpo não estaria tão cansado. Dizia-se que as estradas que se estendiam da capital em todas as direções foram um grande projeto em que o primeiro rei arriscou sua vida. Embora ele tenha alcançado o objetivo, Lano pensou sobre como deve ter sido desafiador para um rei viajar constantemente. Refletindo sobre a grande conquista de seus ancestrais, ele adormeceu. Enquanto caminhavam por um caminho de pedras que se estendia para o sul, Nox explicava a Nano os benefícios das pedras que ele tinha ouvido falar no dia anterior. Portanto, não preciso mais atualizar minha licença de aventureiro com tanta frequência, disse Nox. Ele não mencionou o fato de que Nana poderia ser um alvo apenas por ser companheira de Astra, simplesmente disse a ela que lhe pediram para trabalhar pelo menos uma vez por mês. Então, parece bom esperar até chegarmos a Sarosso, comentou Nana. Sim. Mas logo se transformará em um caminho montanhoso. Há poucas acomodações, então teremos que acampar por um tempo. Eventualmente, provavelmente teremos que lidar com a eliminação dos monstros, refletiu Nox. O fato de poderem passar a noite sem se preocupar com monstros nas acomodações era devido à instalação de dispositivos mágicos que protegiam contra monstros. Como os dispositivos de barreira eram caros, era impraticável para uma pessoa tê-los. As pessoas procuravam refúgio em torno de pousadas estabelecidas com fundos públicos, que então se transformavam em vilarejos. Em resumo, fora das pousadas, sempre havia a possibilidade de encontrar monstros, mas Nana estava despreocupada. Com Nox-sama, não é como se estivéssemos em uma pousada em qualquer lugar? Afinal, ele podia criar feitiços defensivos muito melhores do que os dispositivos de barreira da cidade, e ele podia fornecer uma casa com telhado e uma cama. Graças à magia de armazenamento, sempre tinham comida fresca, a magia da água era conveniente para lavar, e aquecê-la fornecia água quente. A jornada de Nana para a galáxia foi muito mais relaxada em comparação com seu itinerário anterior. É verdade. Deveria começar um negócio assim? Um serviço que acompanha você em sua jornada e ajuda a estabelecer uma base onde você escolher. Nox estava seriamente considerando se os comerciantes ou nobres amadores poderiam encontrar demanda, mesmo com um preço um pouco mais alto. Não, você não deveria. As pessoas viriam tentando tirar proveito de algo maior, ele alertou. Estabelecer facilmente uma base sólida em seu lugar favorito também seria altamente vantajoso em guerra. O fato de que magos poderosos eram cobiçados em todos os lugares já era um fato bem conhecido por todas as organizações, mas se fosse descoberto que eles também podiam usar essa magia conveniente, a competição para recrutar alguém como Nox atingiria níveis de derramamento de sangue. Então, talvez os aventureiros sejam os mais adequados para isso, afinal? Quando o talento mágico de Nox foi descoberto, Jenny lembrou-lhe várias vezes. Você tem grande poder. Não siga ninguém. Use a magia para si mesmo. Essas eram palavras para proteger Nox. Talvez tenha sido sorte para o jovem Nox que foi Jenny, e não um subordinado de Edwin, quem lhe ensinou magia. Nana, nem afirmando nem negando, não tinha intenção de manter Nox apenas como um aventureiro. Enquanto tinham essa conversa, passaram por algumas pousadas. Nox visitava a Associação dos Aventureiros todas as vezes. Embora não precisasse aceitar missões, ele explicou a Nana, que se perguntava por que ele fazia isso. Se você olhar o quadro de avisos, saberá que tipos de monstros e eventos estão acontecendo. E se algo interessar, pode até perguntar diretamente aos funcionários. Jenny costumava dizer,
para ouvir fofocas, vá primeiro à taverna, mas com nossa aparência, provavelmente não nos levarão a sério, Knox refletiu. Nas pousadas, geralmente havia tavernas onde pessoas bêbadas facilmente se tornavam indiscretas. Se você incentivasse um pouco a conversa, eles contariam todo tipo de coisa, Jane ria. No entanto, em sua vida diária, Knox era um jovem de maneiras gentis. Ele eliminava a maioria de suas presas à distância com um único golpe, então suas roupas raramente eram danificadas. E para Nana, que apenas observava, a situação estava começando a parecer normal. Aposto que ninguém imaginaria que sou a princesa herdeira do reino vizinho e você um príncipe real, murmurou Nana. Naquele momento, uma pergunta surgiu na mente de Nana. A propósito, Knox-sama, você já bebeu álcool? Não, nunca. Embora Jane fosse uma pessoa bastante despreocupada, ela tinha bom senso suficiente para não pressionar Knox, que era menor de idade. Ela lhe disse que beberiam juntos quando ele fosse mais velho, mas desta vez, ela não o instigou a sair para a cidade à noite devido à presença de Nana. Por que não tentamos beber na próxima cidade, Knox-sama? O único pensamento na mente de Nana era ver Knox bêbado. Apesar de ter testemunhado recentemente sua reação a uma piada, sua curiosidade permanecia forte. Asterisco asterisco asterisco. A recomendação casual de Jane: se você quiser beber uma boa bebida, vá a uma taverna local frequentada por moradores, provou ser útil um dia. No bar acolhedor da taverna, Knox admirou a bebida que lhe serviram. Quando perguntou ao proprietário por uma recomendação, ele notou que Knox não estava acostumado a beber, então lhe serviu um licor suave com um aroma delicioso. A propósito, lembro-me de ler em um livro que os Zepians tendem a ter alta resistência ao álcool, mencionou Knox. Sim, minha mãe é muito mais resistente ao álcool do que meu pai, que é a Colian, respondeu Nana. Com essa atitude, Nana pediu uma bebida desconhecida para Knox, já em seu segundo copo e sem mostrar sinais de embriaguez. Por outro lado, Knox apreciava a carne seca que acompanhava a bebida e preferia isso ao álcool. Embora fosse adorável, com essa atitude, ele nunca parecia estar bêbado. Por que você não experimenta esta bebida, Knox-sama? É doce e deliciosa, sugeriu Nana, oferecendo-lhe seu copo. Era doce, mas com alto teor alcoólico. De verdade? Então, só um gole, Knox aceitou sem perceber a armadilha e provou a bebida. É verdade, é doce. Mas, uau, desce queimando, comentou Knox, com um leve rubor nas bochechas e um sorriso mais brilhante do que o habitual. Talvez um pouco afetado pelo álcool. Apesar disso, ele sinceramente agradeceu pelo gole e devolveu o copo após apenas um gole. Você não gostou? Não, estava delicioso. Mas, era para você, Nana. Já que estamos aqui, pedirei uma diferente na próxima vez, respondeu Knox, mostrando moderação em sua maneira de beber. Nana pensou na próxima estratégia, já que Knox demonstrou prudência em sua forma de beber. Apesar de ter bebido mais um ou dois copos, Knox não mostrou mudanças significativas em seu comportamento. Nana, percebendo que ele tinha uma resistência bastante alta, decidiu adotar a estratégia de competir até que alguém desistisse. Enquanto pensava em quando propor o desafio, inesperadamente, um indivíduo sentou-se ao lado dele. Oi, gata, de onde você é? Disse um jovem da cidade, que embora não fosse tarde, parecia bastante bêbado. Embora pudesse ter confiança em sua aparência, Nana o via apenas como mais um indivíduo. Ela escolheu ignorar o jovem bêbado. Você é uma viajante, certo? Quanto tempo vai ficar aqui? Continuou o insistente jovem. Embora o bartender do outro lado do balcão estivesse pronto para intervir se necessário, Nana não se movia, a menos que fosse fisicamente necessário intervir. Decidindo adiar a ideia de competir com Knox até ele ficar bêbado, Nana considerou a possibilidade de retornar à acomodação naquela noite. Nesse momento, o jovem bêbado finalmente notou Knox. Esse é seu irmão? Vocês estão viajando juntos como irmãos? Essa pergunta irritou Nana, mas antes que ela pudesse responder, Knox tomou a dianteira. Você tem sido persistente desde antes. Não vê que ela não está interessada? Ele se levantou, envolveu gentilmente seu braço em volta da cintura de Nana e declarou: ela é minha noiva. Eu não acredito, ela respondeu, surpresa. Com um olhar possessivo e um tom desafiador, Knox fez sua declaração. Como ousa pensar que uma beleza como ela estaria interessada em alguém como você? Saiba o seu lugar.
A atmosfera no bar de repente ficou tensa e silenciosa. Parecia que os frequentadores estavam prestando muita atenção em como essa situação se desenrolaria. Após um breve momento de silêncio, o bar irrompeu em aplausos, risos e gritos de incentivo. Que homem corajoso! Bem dito! Exatamente! Você não é digno dela. Se olhar bem, o cara também é bonito. Sejam felizes! Em meio à atmosfera animada, o indivíduo bêbado foi arrastado para um canto com o rosto completamente vermelho, não apenas pelo álcool, mas também pela vergonha. Nana percebeu que ele realmente gostava de álcool, pois, apesar do constrangimento, ele não saiu. Mestre, uma rodada de bebidas para aquele cara. Eu também vou brindar. Para me desculpar pela intrusão deste plebeu. Mas. Aceite. Parece que a senhora também tem bom gosto. Em meio à confusão de Knox, Nana aproveitou a oportunidade. Então, sirva ele o mesmo de antes. O dono do bar acenou com compreensão e colocou copos do mesmo licor doce forte na frente de cada um deles. Depois de terminar a bebida que foram convidados a beber, ambos foram calorosamente despedidos pelos alegres frequentadores bêbados ao saírem do bar. Knox-sama, muito obrigada por mais cedo. HM? Por quê? Vendo ao seu lado, Nana percebeu que Knox estava um pouco instável. Pensando que o álcool finalmente estava afetando-o, Nana se apressou a apoiá-lo para evitar que ele tropeçasse. Obrigada por me ajudar quando eu estava sendo incomodada. Isso foi porque estava me irritando, respondeu Knox. E Nana não era a única que estava irritada por ser confundida com a irmã de Knox. Mas se aquele cara me confundiu com seu irmão, significa que ainda não estamos no mesmo nível, refletiu Knox. Então, Knox puxou Nana mais perto dele, descansando a cabeça no ombro dela. Espere um pouco mais por mim. Vou me esforçar para me tornar um noivo que esteja à altura dos padrões de Nana. O quê? Ao ouvir a voz suave e sedutora em seu ouvido, um pouco mais baixa que o usual, Nana instintivamente cobriu as orelhas e deu um passo para trás. O que houve, Nana? Enquanto Knox, rindo gentilmente, iluminado pela luz branca da lua, inclinava a cabeça com curiosidade. Naquela ocasião, o coração de Nana batia rapidamente. De volta à hospedaria, Knox tomou um banho rápido e rapidamente adormeceu. Depois de se certificar de que ele estava dormindo pacificamente, Nana apagou a luz e se deitou na cama. Ela lembrou da imagem de um Knox bêbado daquela noite e começou a pensar sobre isso inquieta em sua mente. E então? Você disse que eu era bonita? Nana lembrou das palavras que respondeu ao indivíduo bêbado. Você acha que eu sou bonita? Seria o rubor em suas bochechas apenas por ter bebido um pouco demais? Ela tocou sua bochecha, de repente preocupada com a secura de sua pele devido à exposição ao sol durante a jornada. Ela pensou que talvez as palavras fossem apenas uma tática para enfrentar o indivíduo. Ela não deveria se deixar levar pela emoção. No entanto, é a minha vez de tentar estar à altura para ele. Determinada a se esforçar para continuar a se igualar ao futuro marido que, sem dúvida, será bem-sucedido, Nana reafirmou sua determinação. Asterisco asterisco asterisco. Knox costumava acordar cedo pela manhã. Mesmo que não fosse despertado, ele sempre acordava de alguma forma ao mesmo tempo, quer tivesse bebido ou não. Bom dia, Knox-sama, cumprimentou Nana, que decidiu levantar um pouco mais cedo do que o usual para cuidar meticulosamente de sua pele e já estava pronta. Bom dia, Nana, respondeu Knox, notando sua pele radiante e pensando consigo mesmo, antes de retribuir o cumprimento como de costume. Então, lembrando dos eventos do dia anterior, ele inclinou a cabeça. Eu fiz algo estranho quando estava bêbado ontem? A partir do segundo drink, minhas memórias estão um pouco nebulosas. Embora Knox parecesse sóbrio, ele estava realmente bastante bêbado. Em resumo, tanto Knox encantador que elogiou quanto Knox sedutor que sussurrou sob a luz da lua eram todos uma ilusão criada pela magia chamada álcool. Com certeza eu fiz algo, não é? Não, você não fez nada. Vendo a súbita seriedade em Nana, Knox começou a entrar em pânico pensando no que poderia ter feito, mas sua futura esposa reservada não revelou nada. Entre a capital e Sarosso, estende-se uma cordilheira não muito alta. Embora se diga que não é muito alta, uma montanha continua sendo uma montanha.
As colinas suaves e sinuosas exaurem a resistência dos viajantes e demoram mais do que caminhar em terreno plano. Não dá para colocar pavimentação de pedra numa estrada como essa, ponderou Knox. Embora o caminho existisse, era estreito, apenas largo o suficiente para que duas carroças passassem com dificuldade, diferente das ruas planas em solo firme. Enquanto passavam por poucas figuras de pessoas, os dois seguiram silenciosamente em direção à pousada na encosta da montanha. Você está bem, Nana? Knox perguntou regularmente. Apesar de fazerem pausas e aplicarem magia de cura intermitentemente, a subida interminável os fazia ofegar só de subir. Knox demonstrava preocupação por Nana. Talvez fosse melhor usar uma carruagem só para a subida, refletiu Knox. Ele não se importava muito com carruagens. Eram apertadas e balançavam desconfortavelmente. Se não estivessem carregando bagagem pesada e a velocidade não fosse muito mais rápida do que andar, para Knox, caminhar era mais confortável. Não me incomodo. É mais divertido do que eu pensei, respondeu Nana, desviando da preocupação de Knox. Apesar da delicadeza com que Knox tocava seus pés para aplicar magia de cura, Nana resistia à vontade de acariciar sua cabeça quando via sua nuca adorável ao se inclinar. Mesmo. Vamos descansar na pousada esta noite, então vamos nos esforçar um pouco mais. Ao notar o sorriso suave de Knox, Nana lutava para resistir à vontade de acariciar sua cabeça. Desculpe, eu te fiz cócegas? Perguntou Knox. Não, estou bem, respondeu Nana, repentinamente recuperando a sensação de formigamento nos pés e se contendo mais uma vez. À noite, quando criaturas noturnas se tornam ativas, as pessoas começam a apressar-se na estrada ao cair da noite. No entanto, monstros! Quando a noite caía e eles estavam a apenas 10 minutos de chegar à próxima pousada, um grito ecoou atrás de Knox e sua companhia. Ao se virar, viram cerca de 3 figuras correndo em sua direção a toda velocidade. Ei, vocês também, corram! É um Dracoliche. Eram aventureiros um pouco mais velhos que Knox e Nana. Um Dracoliche? Tão perto da pousada? Embora dragões, mesmo em sua fase juvenil, tenham um certo nível de inteligência, eles não sentem afinidade por lugares habitados. Ao olhar para cima e ver o céu tingido de vermelho, eles podiam de fato distinguir várias formas aladas negras voando. Rápido, corram, o que estão fazendo? Enquanto os aventureiros preparavam suas defesas, Knox observava as criaturas aladas de perto, enquanto Nana observava. Ei! Eles podem nos comer. Silêncio. Aquilo não é um Dracoliche, é um morcego. Um morcego? Enquanto discutiam, a forma das criaturas voadoras ficou mais clara, revelando serem morcegos gigantes. Um bando de cerca de 5, com um notavelmente maior que os outros, com um corpo do tamanho de um humano adulto. Spikiba. De qualquer forma, é estranho um monstro como este estar aqui, refletiu Knox. Pelo nome, sabia-se que os Pikibats, morcegos gigantes com espinhos afiados, geralmente habitavam montanhas mais altas a oeste. Com um gesto inquisitivo, Knox puxou um arco de sua bolsa mágica. Bem, seja o que for, vou descobrir, disse ele. As flechas disparadas de sua postura relaxada perfuraram as asas negras uma a uma, fazendo os morcegos emitirem gritos agudos enquanto perdiam o equilíbrio e caíam no chão. Diante da situação repentina, os aventureiros ficaram atônitos, esquecendo até de fugir. Vou verificar os caídos, vocês vão para a cidade e informem a associação, ordenou Knox, fazendo os aventureiros atônitos se moverem apressadamente. Depois de ver os aventureiros partirem, Knox dirigiu-se para onde o maior morcego havia caído. Embora esses seres geralmente atuem em grupos, se houvesse claramente um indivíduo que parecia ser o líder, poderia ser uma mutação semelhante à aranha pontilhada ou até uma espécie superior. Mas, no entanto, ao chegar lá, ele não encontrou nenhum vestígio do morcego gigante. Não, minhas roupas estão rasgadas. Uma jovem de cabelos loiros, aparentemente mais jovem que Knox, estava à beira das lágrimas ao ver sua capa preta com um buraco. Você é o que disparou aquela flecha, não é? É desrespeitoso atirar sem avisar. A garota vestida com um excesso de rendas e babados apontou para Knox. Knox e Nana ficaram confusos, sem entender a situação. Ei! Não vão dizer nada? Meu lindo vestido foi arruinado por suas ações. A garota de cabelos loiros gritou furiosa.
Embora Knox tivesse uma ideia do que havia acontecido, ele respondeu desajeitadamente com uma expressão inocente. É estranho. Eu supostamente só derrubei os morcegos, como pode haver uma garota aqui? De repente, a garota percebeu seu deslize e apressadamente cobriu a boca. Oh, espere, eu sou uma adorável humana que vive perto desta área. Não sei nada sobre morcegos caídos. Desviando o olhar, colocando um punho perto da boca e simulando uma risada fofa, a garota tentou minimizar seu erro. Sabe, humanos de verdade geralmente não dizem que são humanos. Preparando-se com uma pequena esfera de vento comprimido pronta para ser lançada a qualquer momento, Knox disse isso. A garota reagiu protegendo o rosto com braços trêmulos. Por quê? Eu só estava passeando com um amigo. Eu não fiz nada ainda. Ainda? A suposta humana cobriu a boca novamente, sentindo a necessidade de ficar em guarda em meio à estranha conversa. Knox-sama, ela também é uma criatura sobrenatural? Nana interveio gentilmente. Knox assentiu. Provavelmente. Se ela pode se transformar em morcego, é algum tipo de vampira? Então, a garota, ainda com os olhos marejados, séria e orgulhosa, levantou-se e apresentou-se. Não há como negar mais. Meu nome é Eve, um membro orgulhoso da linhagem vampírica. Enquanto a voz aguda da garota ecoava, a montanha caiu em silêncio, como se em reação. Um momento depois, o vento passou, e Eve se afastou desconfortavelmente de Knox e Nana, que não se abalaram ao ouvir a palavra vampiro. Um vampiro? Uma das espécies de topo ao lado dos dragões? Humanos tremendo de medo? Corando de vergonha, ela começou a agitar os braços desajeitadamente. Observando-a, Knox coçou a parte de trás da cabeça. Bem, eu queria ficar surpreso, mas... Apesar de falar sobre medo, ele carecia de gravidade. Pensando em coisas desrespeitosas, como Jenny ser mais de outro mundo, ele sabia que estava falhando. Recuperando a compostura, Knox ameaçou com magia de vento e perguntou novamente. Bem, parece que podemos nos comunicar normalmente. Então, me diga, o que você estava tentando fazer? Eve, visivelmente assustada, respondeu honestamente. Nada importante. Eu só tinha negócios ao sul e, sentindo fome, pensei em atacar algum gado próximo para uma refeição. Suspirando, Knox comentou, gado não é aceitável. É por isso que eles se tornam alvos de extermínio. Pare de resmungar. Não há outra maneira, o sangue do gado criado por humanos é delicioso. Bem, então compre um com dinheiro. Ou se você só quer sangue, negociar pode ser uma surpresa agradável. Ao preparar carne, o sangue é drenado. Se alguém estiver disposto a levar o que será lavado, pode haver um surpreendente alinhamento de oferta e demanda. Eu vejo? Não. Eu sou um demônio. Por que deveria negociar com humanos? Por um momento, Eve quase concordou que era uma boa ideia, mas ao perceber que estava sendo levada, balançou a cabeça apressadamente. Você quer comer o que os humanos fizeram, certo? Então siga as regras humanas. NGH. Confrontada com uma lógica sólida, ela encolheu-se mais uma vez. Pensando que estava lidando com um personagem estranho, Knox recuperou a compostura e perguntou, você mencionou trazer um companheiro, você é a única vampira? Sim, eu concedi a eles algum poder, eles cresceram um pouco, mas são apenas morcegos espinhosos. O tamanho típico de um morcego espinhoso é aproximadamente o de um cão de porte médio. O crescimento estava longe de ser menor. Não era de se admirar que os aventureiros pudessem confundi-los com dragões voadores em silhueta contra o sol. Eu não fiz nada de errado, você pode deixar isso passar? Embora o tamanho fosse preocupante, morcegos espinhosos são criaturas que comem frutas. Eles residem em cavernas ou cantos escuros da floresta, com seu habitat raramente sobrepondo-se ao dos humanos. A menos que se estabeleçam em grupos, podem ser considerados em grande parte inofensivos. Bem, mesmo que você os deixe ir, eles não serão capazes de voar por um tempo, e com esse tamanho, serão facilmente avistados e capturados. Knox cruzou os braços. Eu lhes concedi poder, eles se recuperarão ao anoitecer. Eve orgulhosamente estufou o peito. Se ela recebeu o poder de vampiros, que são considerados imortais, então, de fato, sua recuperação pode ser rápida. Nesse caso, você está bem?
O anoitecer estava se aproximando. A guilda dos aventureiros não procuraria deliberadamente a floresta à noite devido aos riscos, e, pelo contrário, os monstros se tornariam mais ativos à noite. Eles deveriam ser capazes de escapar habilmente. Bem, e você? HM? A questão em mãos é esta vampira chamada Eve. Vampiros, como o nome sugere, alimentam-se do sangue de seres vivos, representando uma ameaça para humanos e animais. Portanto, mesmo para espécies de nível inferior, o extermínio ao serem descobertos ou a notificação à guilda é recomendada. No entanto, ela é uma vampira de nível superior que fala a mesma língua que os humanos. Vampiros como ela aparecem em lendas e contos de fadas, seres de nível de desastre que causariam o bloqueio de uma região apenas com sua aparição. Eu continuarei indo para o sul conforme planejado. Minhas tarefas ainda não estão concluídas. No entanto, retaliação só é justificada se os humanos forem prejudicados. É bem entendido que tentar confrontá-los resultaria em maior dano para os humanos. Sem uma causa justa, alguém poderia ser acusado de aumentar as baixas desnecessárias. Eu entendo, não atacarei o gado. Por outro lado, apesar de Eve ser capaz de exterminar uma estação inteira com um golpe de braço sem visar um único gado, nenhuma malícia ou hostilidade para com os humanos foi observada. Ela parecia genuinamente estar de passagem, continuando a ouvir as palavras de Nox. Se você seguir para o sul, será Sarosso, mas o que você vai fazer lá? Ainda assim, se a família de Nana fosse afetada, ela não poderia deixá-la continuar, então ele pressionou com as perguntas. No entanto, Eve respondeu casualmente, uma reunião. Não parecia haver sentimentos ocultos ou circunstâncias que precisassem ser dissimuladas. Tem havido rumores estranhos circulando recentemente. Rumores? O ressurgimento do nosso rei ou, não, renascimento? Nascimento? Não sei como chamam isso em termos humanos, mas, de qualquer forma, há um boato de que o rei ausente há muito tempo reapareceu. Mais uma vez, ao ouvir palavras familiares, Nox franziu a testa. O rei que supostamente foi derrotado pelo rei Akolo há centenas de anos? Isso mesmo. Embora eu ainda fosse jovem na época e não me lembre muito, há aqueles que conheciam o rei naquela época e sentem uma presença semelhante. Nox e Nana ficaram surpresos ao pensar em alguém vivendo desde aqueles tempos, mas agora não era hora de se aprofundar nisso. O que você fará na reunião? Entre a raça dos demônios, há várias intenções. Alguns querem se aproximar proativamente, enquanto outros querem derrotá-lo e tomar seu lugar antes que ganhe poder. E você? Pensando que ela tinha algum plano em mente, Eve, no entanto, timidamente revelou suas presas afiadas com um sorriso. Eu vou porque parece interessante. Faz tempo que não participo de uma reunião. Com um sorriso despreocupado, Nox e Nana só puderam trocar olhares.